Olá, como vai você? Sou Sara Nascimento, psicóloga, psicopedagoga, e hoje iremos conversar sobre adaptação escolar. Ao longo dos anos, trabalhando em escola, pude acompanhar muitas crianças no processo de adaptação, tanto as crianças quanto os pais. E assim, às vezes, em alguns momentos, eu não sabia quem chorava mais, se eram as crianças ou se eram as mães, né? Toda aquela expectativa, aquela preocupação de como é que seria, como a criança se comportaria, como se a professora tomaria conta da criança. A adaptação, ela pode acontecer tanto de uma nova escola, né? Geralmente, assim, as crianças saem de uma escola para outra, quanto até de uma turma também. Algumas crianças ficam angustiadas e preocupadas, como é que aquela turma vai receber ela? Às vezes mudou de turno, então nova professora, novos coleguinhas, nova escola, tudo isso pode gerar ansiedade e preocupação para a criança. Entender o que a criança está sentindo é muito importante para os pais, porque gera empatia. A criança se sente acolhida, sente que os pais também estão preocupados com ela, que tudo que está sendo feito ali é em prol do bem dela. O novo gera ansiedade, tanto para a gente adulto quanto para a criança. Quando a gente vai mudar de emprego, a gente também não fica preocupado, não fica ansioso, como é que os colegas vão receber a gente? Não, as crianças seguem o mesmo ritmo. Por isso é importante que os pais, se coloquem na posição de acolher, de entender, de ter paciência com a criança nesse momento. Vou compartilhar com vocês dicas que eu fui percebendo, ao longo desse tempo, nessa adaptação. Então, fiquem ligadinhos. Bom, como eu tinha falado no vídeo anterior, é importante que quando os pais forem fazer a matrícula, levem as crianças para conhecer a escola. É bom ir na escola quando está tendo aula, porque vocês podem, a criança também pode olhar como é aquela rotina, como é aquela dinâmica dali. É muito importante conversar com as professoras, entender, perguntar, Pró, o que é que eu faço nessa situação? Porque as prós já têm bastante tempo, já estão calejadas dessa adaptação, tá calejada de criança chorando. O coordenador também, você tem que buscar, os pais têm que buscar apoio das pessoas que já estão acostumadas com esse processo para lhe dar respaldo, segurança, do que você pode fazer, de como você pode agir como pai. Uma outra dica muito importante é não deixar a criança faltar. Lembra quando a gente falou no vídeo sobre rotina? Pois é, a rotina de ir para a escola é muito importante. O mesmo horário para acordar todos os dias, se arrumar, tomar banho, ir para a escola. Principalmente nesse primeiro momento. Por quê? Se a criança vai um dia hoje, não vai amanhã, vai depois, vai 2 dias, falta 3, o processo de adaptação vai demorar mais. Então é importante seguir, a rotina, seguir a constância, a assiduidade, pontualidade. É importante. Às vezes tinha criança da educação infantil mesmo, a aula começava às 7h30, tinha pai que chegava às 8, 9, porque acordou tarde. Não, mas é a partir de pequeno que a gente começa a ensinar responsabilidade. Evite demonstrar ansiedade e impaciência quando a criança estiver ou chorosa, ou antes de ir para a escola, em qualquer momento relacionado à escola, porque se para a criança já é difícil, eu entendo que para os pais também é. Mas a gente, como adulto, precisa olhar a situação com mais racionalidade. Já ir conversando com ela, preparando ela, a questão da rotina, a questão da assiduidade, a questão da conversa. Pronto, isso está passando segurança. É assim que você tem que se comportar para que a criança se sinta acolhida, se sinta, amada, e para que ela tenha coragem de enfrentar esse novo desafio, essa nova fase. A família, transmitir segurança, incentivar a criança, uma coisa também que eu via muito, às vezes a criança estava ali chorando compulsivamente, o pai tá ali, a mãe tá ali com a criança no colo e tal, e depois pedia eu tenho que ir trabalhar, pega ela aqui, e aí a professora arranca a criança do colo do pai e da mãe. O processo de adaptação não pode ser assim, isso não pode acontecer. A professora não é a bruxa, a professora não é a pessoa que vai cortar o vínculo. Quem tem que fazer esse corte são os pais. É importante que o pai passe, olha, você agora vai ficar com a Pró. Várias e várias vezes os pais dizem assim, Pró, pega aqui no meu colo. Mesmo quando ele chegava, eu tava com a criança no colo, ele via, gostou de você, falou de tia Sara e tal. Mas na hora, quando a criança chegava, no período da manhã ou no período da tarde, que o pai pedia, pega aqui, não pego. Coloque ela no chão, fale com ela que você vai trabalhar, que você vai para casa e que você tá entregando ela a tia Sara e que daqui a pouco você volta. E assim o pai fazia.
E a criança tinha, às vezes chorava um pouquinho, não, eu não quero, tia Sara e tal. Mas aí eu falei assim, você lembra de ontem, o que foi que a gente fez? A gente brincou, a gente fez... E aí eu ia lembrando a ela o que foi que a gente tinha feito no dia anterior, ou se era o primeiro dia, o que é que a gente poderia fazer. E aí, sim, ela vinha pro meu braço e ela no chão... Aí eu conseguia carregar ela e levar pra dentro. Aí eu levava pra sala de televisão, levava pro parquinho, fazia várias coisas. Mas é importante que o pai não deixe, não faça com que a prole arranque a criança do braço dele. Coloque no chão, olhe nos olhos, explique o que você vai fazer, que você vai, mas que você volta. Não saia escondido, porque a mentira faz com que a criança se sinta insegura. Eu tô o tempo todo falando com os pais, tanto no café com a família, quanto no papo de adulto, o quanto falar a verdade, o quanto transmitir segurança é importante. Então, sair escondido não vai ajudar a criança em nada, pelo contrário, vai fazer com que a criança fique desconfiada. Pais e as crianças têm a ganhar com essas dicas. A criança se sente mais segura, a autoestima se desenvolve, né? Desenvolve a autoestima da criança, a autonomia, a independência. A criança se sente acolhida, amada, respeitada. Ah, mas ele só tem 2, 3 anos. Mas é assim que a gente vai construindo, através da verdade, através do apoio, através do amparo, através da empatia. Então, os pais também vão se sentir confiantes, vão se sentir, não, eu estou fazendo o melhor pelo meu filho, né? Estou me esforçando, por mais que doa. Às vezes a gente, como pai, a gente precisa tomar algumas atitudes que às vezes dói um pouquinho. Mas quando a gente vai vendo caminhar, gente, não tem coisa mais linda. Quando eu dava aula e as crianças, né, não sabiam ler, não sabiam escrever, e aí saía no final do ano lendo, fazendo cartinha pra mim, escrevendo eu te amo, escrevendo o meu nome. Meu Deus, eu fico tão emocionada. E os pais também, né? Que assim, poxa, ele conseguiu e quando entrou foi com tanta dificuldade, com tanto choro, com tanta birra. E no final do ano, muitas crianças, vai dar as férias, eu não quero ir embora. E fica querendo voltar para a escola, os pais ligam, mandam mensagem. É tão lindo, é tão bom, é tão confortante a gente saber que a gente conseguiu, né? Que a gente conseguiu criar o vínculo e acolher, fazer com que a criança se sinta acolhida e amada. Deixo um versículo de reflexão para vocês. Ensina o caminho que teu filho deve andar para quando ele crescer não se desviar dele. Bom, se quiser saber mais sobre esse assunto, tem mais dicas lá no Instagram. Dá um pulinho lá. Muito obrigado pela atenção. Beijinho, tchau, tchau.